aproveitando para falar. Então, nós vamos agora falar sobre ainda o acompanhamento pessoal, partindo de tudo isso que vocês ouviram, né? Do Vitinho comentando sobre a Evangelho Gáudio, sobre a experiência da comunidade. Então, nós estamos aprendendo muito sobre o acompanhamento pessoal. Especialmente nesse tempo em que o Papa, como vocês leram, nos diz isso, né? Que nós todos, né, não só os sacerdotes, não só os religiosos, mas nós todos precisamos crescer na dimensão da escuta, do aconselhamento, do acolhimento do outro. Então vamos ler juntos essa frase. A igreja e nós, como comunidade, temos vivido isso desde o início da nossa caminhada. E fomos aprendendo, né? Não existia um Evangelho Gáudio para nos orientar, né? Leigos acompanhando leigos. Existem livros e livros sobre direção espiritual. Mas sobre esse acompanhamento pessoal, que não é uma direção espiritual, porque a direção espiritual exige toda uma preparação, essa nossa maneira de acompanhar, assim, a gente tem pouquíssima literatura nossa mesmo. A gente tem um livro da Laura Martins, a gente tem algumas apostilas da Germana, tem alguns livros, a gente tem pouquíssima coisa. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. E nesse processo de aprendizado, vocês estão incluídos. Então, até a gente vai percebendo coisas que a gente faz, a gente diz, valha-me Deus, a gente não deve fazer assim, não. Né? A gente não pode achar que esses 35 anos de comunidade já nos deram toda a riqueza que é e que deve ser o acompanhamento pessoal. Né? Em 2003, numa assembleia da comunidade, a gente foi refletir pela primeira vez sobre o acompanhamento comunitário e pessoal na comunidade, a formação pessoal, a formação comunitária, a gente distinguiu os papéis. Então, aos poucos, nós vamos aprofundando as realidades na obra. E essa é uma das realidades que, nesse tempo, a gente percebe muito importante para a obra Shalom. É a gente servir bem a obra com esses acompanhamentos pessoais. Então, tudo aquilo que você tem na sua cabeça, que você diz assim, é para ser assim, considere que Deus pode nos dar um caminho novo. Tudo que está assim na sua cabeça, dizendo assim, eu sempre fiz assim, 2 anos. 2 anos de experiência que a gente tem, a gente diz, eu sempre fiz assim. Mas sempre foi assim, mas a gente se apega àquilo. Mas o Espírito Santo faz sempre novas todas as coisas, né? E essa é uma das dimensões que ele quer renovar no meio de nós. O como acompanhar, como pisar a terra sagrada do outro, né? Aquela vida que não me pertence, que é de Deus, que é daquela pessoa, e eu sou um mediador para aquela vida, mas eu não sou senhor, eu não sou dono, eu não sei de tudo, eu não sei nem para a minha vida, quanto mais para a vida dos outros. Então, isso tudo que nos faz ter uma grande humildade, que exige de nós uma grande humildade, o acompanhamento pessoal, para poder chegar diante da vida do outro e reconhecer ali a sarça ardente. Vocês se lembram que essa passagem bíblica aqui é a de Moisés, quando foi além, no Monte Horebe, e viu aquela sarça que ardia e viu aquela manifestação de Deus. Se ele não tivesse ido além, ele não teria visto a manifestação de Deus. Né? Então, hoje nós somos convidados a irmos além, no que nós compreendemos do acompanhamento pessoal, a irmos além na vida das nossas ovelhas, na preciosidade da vida de cada uma. Então, algumas coisas eu vou pular, porque o Vitinho já entrou, e nós vamos focar na experiência da comunidade, né? A experiência da comunidade, se nós formos
querer uma definição, a definição mais assim próxima que eu já ouvi foi essa dentro da comunidade. O acompanhamento pessoal não é uma direção espiritual, o acompanhamento pessoal não é uma oração e aconselhamento só, porque oração e aconselhamento, como ministério, nós entendemos, é aquele momento ali, eu vou, aconselho e a pessoa continua a vida dela, né? Mas o que é o acompanhamento pessoal na obra Shalom? Vamos ler juntos? Então, é um caminho de discipulado, ou seja, é um caminho constante. Não é como eu vou para um aconselhamento uma vez. É um caminho constante de discipulado, de crescimento na graça, de adesão a Jesus Cristo. Em que um irmão mais experiente, que nem sempre é mais velho, né? Nem sempre é mais velho do que ele. Mas um irmão mais experiente, nem que seja a experiência de 2 meses a mais, de 3 meses a mais. Depois, em determinado momento, nem é mais experiente, né? Mas está lá, foi escolhido. Mas um irmão mais experiente na caminhada e um irmão do mesmo sexo, né? Na nossa experiência, esse irmão precisa ser do mesmo sexo, auxilia o outro, ou seja, se faz como um suporte para o outro. E esse auxílio se dá na oração, na escuta e no aconselhamento. Vejam que palavras humildes. Oração, escuta e aconselhamento. E esse acompanhamento pessoal, como diz a Evangelho Galdo, está sempre ordenado para a missão. São discípulos missionários que formam discípulos missionários. Ou seja, nunca a finalidade do acompanhamento é o que o mundo considera importante, como bem-estar, o conforto, o que é melhor para você. Eu não estou buscando o que é melhor para você. Eu estou buscando a vontade de Deus para você, que é o melhor para você. Né? Eu estou lendo um livro sobre discernimento espiritual de um jesuíta, e ele dizendo assim, discernimento espiritual. Só faz discernimento espiritual quem é espiritual. Porque sem ser espiritual, não tem como fazer escolhas que não sejam espirituais. Ele já derruba ali no início. Então, o discernimento espiritual é um discernimento que tem por fim a vida eterna. Né? É a finalidade, é a vida eterna. Por isso que tudo concorre para o quê? Para ser como Cristo, o enviado do Pai, o missionário do Pai. Né? Nunca vai ser uma vida paralela de bem-estar. Sempre vai ser essa vida em Cristo que olha para a eternidade. Né? E aí a gente entra nos 3 termos do nosso acompanhamento Shalom. Orar, escutar e aconselhar. Orar é uma oração que o Vitinho já falou, né? A súplica ao Espírito Santo. É uma oração em que eu me abro ao uso dos carismas. Em que eu me coloco disponível para a ação do Espírito Santo. Nós somos tão pequenos que realmente nós precisamos das manifestações do Espírito Santo no aconselhamento. Tanto nós, como acompanhadores, somos limitados, quanto os nossos próprios acompanhandos. Aquelas pessoas que acompanhamos, elas querem ser curadas. Elas querem ser transparentes, mas elas não sabem. Também elas precisam de palavra de ciência. Também elas precisam da intervenção divina que vai além do entendimento delas. Então, na nossa maneira de acompanhar, essa oração carismática é fundamental, porque ali Deus vai nos revelar, Deus vai curar, Deus vai libertar coisas que a gente nem imagina. Então é aquele caso, e bonito, porque Deus revela com delicadeza. Deus revela, Deus é muito respeitoso. Mesmo os pecados, mesmo as feridas, né, a gente precisa ter essa atenção e as ações do Espírito Santo que não ofendem.
Os carismas do Espírito Santo não ofendem, os carismas do Espírito Santo não humilham, não são severos, não são desrespeitosos. As palavras de ciência que revelaram coisas mais importantes na vida de pessoas por quem eu rezei nunca foram desrespeitosas. Eu me lembro de uma jovem, aquela menina assim que vinha para o acompanhamento 1, 2, 3, 4 vezes, mas ali a gente não conseguia, assim, parece que não tinha um autoconhecimento, não tinha o que ser trabalhado, eu não sabia nem o que era que eu estava fazendo naqueles acompanhamentos com ela, porque eu não sabia nem para onde ir. E um dia Deus me mostrou um bolo de aniversário com a vela 13 em cima. Aí eu estava aqui rezando, xaravarabara, quando eu vi aquele bolo de aniversário com o número 13, aí eu parei, aí eu disse, Deus está me mostrando um bolo de aniversário com o número 13 em cima. Você sabe o que isso quer dizer? Ela disse, não. Eu disse, vixe. Eu até pensei assim, será que eu dei um fora, né? Mas continuei rezando. E eu comecei a pedir a Deus o entendimento. E a oração foi para outro lado, tal. Quando terminou, ela disse, Gabriela, me lembrei. Disse, o que foi? Quando eu completei 13 anos, no dia do meu aniversário, a gente se mudou para um prédio novo, eu e minha família. E naquele dia do meu aniversário, eu conheci um homem casado. E depois de um tempo, a gente começou a se relacionar. E ali, Deus revelou para ela, para se ela quisesse me revelar, a raiz da ferida dela. Que era o quê? Uma experiência de adultério aos 13 anos de idade. Que foi, e que marcou, porque no dia do aniversário dela, ela tinha conhecido aquele rapaz. Então, Deus é respeitoso. E outras vezes, assim, Deus revela com uma delicadeza. Outra vez, a pessoa já de anos de caminhada. Eu me lembro dessa formanda, né, que já era dentro da comunidade tudo. Deus abria a palavra, Deus deu a palavra de Maria Madalena, que vai aos apóstolos anunciar a ressurreição. Aí eu proclamei a palavra. Quando eu proclamei a palavra, automaticamente qual é o entendimento que a gente tem? Que Deus está renovando a paresia, o anúncio. Mas eu sentia que não era aquilo. Eu dizia, Deus quer nos falar por meio dessa palavra. E continuamos rezando. A oração de abertura da formação ou do acompanhamento. E conversando, e rezando. Quando terminou, ela disse, eu entendi. Disse, o que foi? Não, porque Madalena, nesse evangelho aí, ela foi e os homens não acreditaram nela. E eu me sinto assim. Eu sinto que as pessoas não acreditam em mim. E aí lá vai Deus revelar por que aquela pessoa estava passando por aquele momento de abatimento tão grande, se sente desacreditada, mas nem ela percebia que era isso. E tantos outros exemplos nós poderíamos dar em que a palavra de ciência abre o verdadeiro problema da pessoa. A pessoa chega ali falando do estudo, a pessoa chega ali falando do marido, a pessoa chega ali falando do pai. Quando você vai rezar, você diz, está aqui. E Deus não revela de uma maneira... Eu acho que vocês estão aí fazendo memória das palavras de ciência na vida de vocês, né? E Deus não revela assim, né? Ele é muito delicado. Muito delicado. E quando falta delicadeza, eu acho que não foi ele. Eu acho que não foi ele quando falta delicadeza, né? Então, esse serviço dos carismas... que é humilde. E essa oração, com a abertura ao uso dos carismas, ela deve ser no início, para você não se deixar mesmo influenciar pelo que a ovelha vai dizer. É aquela abertura total, é aquele papel em branco. Deus vai para onde quer nesse acompanhamento pessoal. Deus vai para onde quer. E contar também com o discernimento da ovelha, aquilo que eu não entendi. Você teve algum entendimento daquilo? O que foi que Deus quis dizer? Você teve algum não é fazer de conta que não sabe, não. Nós não sabemos. Você teve algum entendimento dessa palavra? Porque eu achei isso. Eu entendi isso. E você teve algum entendimento dessa palavra? Às vezes a pessoa não teve. No final do acompanhamento, você tem o entendimento da palavra. É assim ou não é? No final da conversa, você diz, entendi, então por isso que Deus deu essa palavra.
né? Mas essa abertura é salvífica. Porque nós não sabemos orar, não sabemos pedir o que convém, nós não sabemos as nossas necessidades. Ou vocês sabem? A gente não sabe. A gente não sabe discernir. A gente precisa do auxílio do Espírito Santo e pedir também esse dom, o dom do discernimento. Porque senão a gente não sabe para onde ir. Essas lógicas que nós temos nem sempre é sabedoria de Deus. Porque a loucura do Evangelho é a sabedoria de Deus. E a loucura do mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Né? O acompanhamento pessoal não é um momento de bom senso. Ou de minha experiência para aquela pessoa. Não, o acompanhamento pessoal é aquele momento de Deus para ela, né? Então, nem sempre o que eu apliquei num, eu vou aplicar no outro. Ou o que eu apliquei em mim, eu vou aplicar no outro. Não é verdade? Então, a gente precisa ter essa abertura às surpresas do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo... Aí, se a gente for aberto ao Espírito Santo, cada acompanhamento para nós vai ser uma subida ao Monte Horebe. É um ver a sarça ardente. É experiência de Deus. Não tem monotonia, não tem cansaço. Porque a gente vai ver Deus naquele acompanhamento. Se nós nos abrirmos ao Espírito Santo, a essa oração com o uso dos carismas. Depois desse momento de oração, nós vamos escutar a pessoa, que, como vocês leram na Evangelii Gaudium, é uma arte que precisa ser aprendida. E eu quero dizer que quanto mais tempo a gente acompanha, mais a gente pode desaprender a escutar. Quando a gente começa a ser acompanhador, eu acho que a gente até escuta bem. Depois do primeiro ano, quem aqui já tem mais um ano de pastoreio? A gente começa a achar que já sabe. Esse é o perigo. A pessoa começa a falar, aí você diz, eu já sei o que ela vai dizer. A pessoa começa a apresentar uma situação, aí você diz, eu já sei como lidar com situações como essa. A pessoa começa a falar de uma ferida, aí você diz, entendi já. E às vezes você não está mais nem ouvindo a pessoa, você já começa a planejar o que você vai dizer. Parou de escutar. A pessoa que está começando no acompanhamento, às vezes acompanha melhor do que os mais experientes. Exatamente, porque ela ora melhor e ela escuta melhor, porque ela não sabe. Então, esse momento da escuta é aquele momento de que, meu Deus, eu tenho que acolher, não é fingir, né? É aquele acolher profundamente no meu coração para saber responder. Acolher, escutar, apreender. Aquela experiência que é única. Por mais que seja a mesma, todo jovem tem essa ferida. Essa experiência é única. Essa pessoa é única. Isso aqui é totalmente inédito. Essa pessoa está me dizendo algo completamente inédito. Eu já ouvi outro capítulo da vida dela sobre isso, mas esse daqui é inédito. Né? Considerar a unicidade daquele momento. A unicidade daquela experiência. E escutar profundamente, né? É uma capacidade do coração que torna possível a proximidade. Nos ajuda, né? Essa escuta nos ajuda a individuar o gesto e a palavra que nos tornam, não, que não nos tornam cômodos espectadores. Né? Aí está o contrário. Está faltando não, né? Essa escuta que não me faz ficar só assim, passivamente, mas que me envolve, que eu entro, né, naquela experiência. E essa escuta é respeitosa, deve ser respeitosa e compassiva. Uma escuta respeitosa e compassiva, né? Respeitosa, porque eu preciso deixar a pessoa falar tudo, não interrompê-la, não apressá-la, não dizer já sei, já entendi. Né? Deixar a pessoa se expressar.
né? E guardar aquilo que ela expressou. Mais tarde a gente vai falar sobre o sigilo, né? Guardar aquilo que ela expressou. Com essa humildade que me coloca também numa postura de compaixão. Nessa postura de compaixão, não de julgamento. Vocês sabiam que às vezes, passando assim, num lugar onde está havendo acompanhamento, a gente percebe no jeito de sentar do acompanhador que falta compaixão. Como é que pode a pessoa não expressar compaixão no jeito de sentar? Vocês imaginam isso? Vocês imaginam isso? Um olhar que escuta e não expressa compaixão. Vocês conseguem imaginar um acompanhador assim? Vocês já viram? Vocês já agiram assim? Sabe quando a gente cruza os braços e fica assim? Como quem está dando um carão no menino. A gente faz ou não faz? Faz. Sim, e você está pensando que você vai me enganar? Está pensando que você vai me enganar? Você está me contando essa história todinha por quê? É incrível. Nós somos capazes de não ter essa escuta respeitosa e compassiva, mas de quem cobra. E a gente é aquela pessoa que dá o carão. Vem que eu vou fazer um acompanhamento com você, bichinho. Né? Você vai ouvir agora, né? Meu Deus, né? Não é isso, pisar no terreno sagrado do outro com respeito e compaixão. E não é isso que forma, não é isso que vai fazer crescer, não é assim que Deus nos trata. E eu mesma, assim, eu não sou tratada assim pelos meus acompanhadores. Sim, me diga, eu vi, eu passei e eu vi você ali, eu vi, e por isso... Se explique. Não, sabe por que foi? Foi porque... Não, você está se justificando. Meu Deus do céu, deixa a criatura falar. Né? Então, é uma atitude respeitosa e compassiva. Mas a gente percebe claramente em nós mesmos, no nosso olhar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de sentar, no nosso jeito de se colocar diante do outro, assim, como se a gente estivesse julgando, muito de cima, assim, avaliando a vida da pessoa. Né? E não é isso. Nós somos irmãos com um pouquinho mais de experiência, que estamos ali para rezar, escutar e aconselhar. E isso sim vai nos ajudar a encontrar um caminho de crescimento seguro, porque nós não vamos resolver ali a vida da pessoa. Nós vamos discernir o próximo passo, que o próximo passo dela seja seguro. Né? Eu vou resolver aqui o problema, Gabriel, eu estou com um problema de uma ovelha que tem essa ferida. Você não está aí para resolver essa ferida, mas para ajudá-la a dar o próximo passo. Ajudá-la a perseverar. Ajudá-la a continuar nos caminhos do Senhor. Então, essa escuta é fundamental. Depois, o aconselhar. Antes de entrar no aconselhar, diga para a pessoa que está ao seu lado o que é que você percebe da oração e da escuta, que na sua missão ou no seu pastoreio você percebe que precisa crescer? Precisa se abrir mais aos carismas? Precisa dar mais tempo à escuta? Como é que você percebe? Amém? Quem precisa crescer na arte de acompanhar, diga eu. Eu. Então, o aconselhar. Aconselhar, gente, também é demais, né? Porque quando a gente vai aconselhar, às vezes, ou para passar segurança, ou para, sei lá, para obrigar a pessoa a fazer, eu não sei, a gente talvez queira ter uma atitude assim muito impositiva, muito, assim, vou dizer uma palavra forte, né? Arrogante. E aí, para às vezes assim, para ver se a coisa tem efeito, né? A gente é mais firme assim, mais rígido.
exorta, ao invés de humildemente aconselhar, né? Então, nós vamos ver algumas coisas que ajudam a gente a repensar o nosso aconselhamento. Primeiro, é mais importante questionar do que afirmar. Você escuta tudo, aí você faz uma conclusão. Então, quer dizer que você mentiu. Você mentiu para sua mãe. Ou então, aconteceu aquele que você diz, meu irmãozinho, você é muito carente. Essas afirmações, rapaz, derrubam qualquer um no começo de um aconselhamento. Meu irmão, sabe por que isso está acontecendo com você? Não, porque você é um descompensado. Meu irmão, mas não se preocupe não, todo mundo é assim, mas você também é. Né? Quando nós poderíamos questionar, por que será que você perdeu o autodomínio nessa situação? Você vai dizer, não, porque, sei lá, me deu um negócio. Sim, mas que nome você daria a isso? Sei lá, acho que isso é carente, né? Pode ser. Deixe as pessoas fazerem suas conclusões. A pessoa mentiu, aí você vai, e aí, mentiroso? Não. Olha, o que foi isso daí? Se você fosse resumir em uma palavra essa sua atitude, o que era que você diria? Eu menti. Você mentiu. Pronto. Deixe as pessoas, ajude as pessoas elas mesmas a fazerem as conclusões. Não, as afirmações que a gente faz têm um peso muito grande para elas, porque elas nos consideram pais, mães, autoridades espirituais. Então, a gente dizer assim, você é preguiçoso, isso é preguiça. Você pode até achar que é, mas deixa a pessoa concluir que é. Ou então, deixa a pessoa dizer que não é, e você também aceite a conclusão dela, né? Então, é muito importante a gente tentar transformar as nossas certezas absolutas, porque aí quando a gente está acompanhando a pessoa 4 meses, a gente acha que já tem certeza absoluta do que é. Seu problema é esse. Olha, nós não temos certeza absoluta. Nós não temos nem certeza. A gente viera, né? A gente precisa ser muito humilde para dizer, será que? Será que? Olha, tem uma coisa na minha vida assim que uma formadora pessoal chegou para mim e disse, tá, o seu problema é esse. Pronto, eu coloquei aqui o rótulo em mim. Quando foi um dia, um padre me atendendo, conversou, aí esse padre disse, Gabriela, isso aqui, não é? Quando ele foi me explicando, aquele rótulo foi caindo. Meu Deus, isso nunca deveria ter sido afirmado sobre mim. Então, imagine uma pessoa de grupo de oração que a gente faz afirmações baseadas em quê? Né? A gente precisa questionamentos. Olha, será que a sua afetividade precisa de reorientação? Será que você precisa crescer no autodomínio? Ô, meu irmão, você é muito desorientado. Não é diferente? É diferente. Depois, consolar, mas não relativizar. Às vezes também tem aquele acompanhador que tende a relativizar as coisas. A pessoa tomou uma decisão errada, ou a pessoa perdeu a paciência, brigou, fez um escândalo, tal. E aí a gente, não, isso não foi nada demais, não. Para amenizar aquela dor da consciência da pessoa, a gente diz, não, todo mundo faz isso. Meu irmão, a gente é de carne e osso. Santo, anjo, só lá no céu. Não, a gente é de barro. Não, a gente pode consolar, é verdade. Que pena que isso aconteceu, né? Mas Deus está aqui, vamos levantar, vamos para frente. Então, consolar, mas não relativizar. É diferente, é ou não é? Nós não podemos relativizar, também a gente não precisa exagerar. A pessoa chegou com dor, é isso mesmo, dói, errar dói, pecar dói. Mas não é o fim, né? A história continua. Depois, sofrer junto, não resolver. É aquela história da mulher que chega para o marido e diz, meu bem, hoje aconteceu isso. O marido diz, telefone para ele. Aí a mulher fica arrasada, porque ela queria dizer tudo o que sentiu, queria que ele sofresse junto, e ele simplesmente resolveu. O que acontece? Às vezes a pessoa
quer chorar. E aí, quando a pessoa começa a chorar, você diz, vamos resolver. Levante agora, vá lá e diga. Ou então, saia desse ministério. Ou então, volte lá e diga. Ou então, aí a gente quer resolver as coisas. A pessoa chega, minha mãe está doente, está passando por isso, isso e isso. Aí a gente, não, então é o seguinte. O que é que você vai fazer? Se sua mãe está doente, você vai todos os dias agora rezar o terço com ela. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aí você dá um bocado de dicasinha e a pessoa, você não sofreu junto com ela. Nós somos irmãos mais experientes na caminhada, que estão ali para orar, escutar, aconselhar, e que esse aconselhamento exige um sofrer junto. O que é que você sente com isso? Como é que você está lidando com esse sofrimento? E o que é que você pode fazer? Como é que a gente pode viver isso? Vamos interceder juntos, vamos viver juntos esse momento. Escutar, sofrer com a pessoa aquela dor. Mas às vezes a gente pensa assim que está num lugar que a gente tem que resolver e a gente rapidamente passa para dizer o que ela tem que fazer. Isso acontece sim ou não? A gente não tem paciência de simplesmente sofrer com a pessoa. Aquela situação difícil que ela está vivendo. Mas a gente vive situações com pessoas que a gente acompanha, que quando a pessoa diz o que está vivendo, a gente diz assim, olha, sabe o que é que nós vamos fazer? Sofrer juntos. Próximo mês, quando você vier, a gente conversa de novo sobre isso e a gente sofre juntos. Nós vamos permanecer nessa cruz. Mas essa cruz não vai sair tão cedo da tua vida. Né? E a gente permanece na cruz com a pessoa. Está claro, sim ou não? Depois, propor. Eu acho essa daqui a mais importante das que talvez a gente tenha que falar hoje. Propor, não impor, não obrigar. Ninguém fez voto de obediência a nós em grupo de oração. Na comunidade, eu fiz um voto de obediência. Quem se consagra na comunidade Shalom, ou quem está num caminho de postulantado e discipulado, tem uma promessa de viver o carisma e obedecer às autoridades. No grupo de oração, isso é gratuito, não é obrigado. Então, quando nós vamos dar um conselho num grupo de oração, nós podemos ter certeza absoluta que é vontade de Deus. Mas nós não podemos obrigar. Nós podemos dizer, olha, está claro que isso aqui é a vontade de Deus para você. Vá nessa. Vale a pena. Você não vai se arrepender. Mas a gente não pode dizer, meu filho, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E tirar da pessoa a liberdade que ela tem de decidir. Eu decido obedecer. Nós que entramos na comunidade, nós decidimos obedecer ao que as nossas autoridades dizem. Quem está em grupo de oração, aqui para nós, obedece se quiser. Dentro da comunidade, eu obedeço se eu quiser, mas eu me comprometi diante de Deus que eu obedeceria a essas autoridades. Está clara a diferença? O membro do grupo de oração, gente, nós precisamos ter tanto respeito por ele. Por quê? Porque ele não está obrigado a nada. Ele vem semanalmente, sabe por quê? Porque ele quer. Ele vem para o acompanhamento porque ele quer. Ele faz o estudo bíblico porque ele quer. É um compromisso que ele vai fazendo diante de Deus, mas que não tem uma promessa, um voto que o obrigue. Eu posso chegar aqui para... Como é o seu nome? Você é postulante? É? Diana. Posso chegar para a Diana e dizer, Diana, você tem um compromisso de obediência, você é postulante da comunidade. Vá se exercitando na obediência. Para o membro de grupo de oração, eu vou precisar ajudá-lo a obedecer a Deus, não cobrando porque ela está dentro da comunidade.
Não, é livre. Então, eu proponho, mesmo as formações pessoais dentro da comunidade, mesmo as formações comunitárias, elas indicam o caminho, elas orientam, elas propõem, mas elas não impõem. Eu nunca fiz nada obrigada na comunidade. Eu sempre fiz porque eu quis obedecer. Por isso que eu não me arrependi de nada até hoje, né? Eu quis obedecer. Então, atenção, dentro do aconselhamento de um grupo de oração, nós não somos senhores nem donos da vida das pessoas para dizer o que elas têm que fazer e proibir de fazer o que elas não podem fazer. Por isso que é uma arte de convencer pela palavra de Deus, de expor as verdades, né? Nós vamos já entrar aqui no tema da consciência, para a gente aprofundar isso. Depois, animar, não desencorajar. Né? Aquela pessoa vem terceira, quarta vez, aí a gente, realmente você. Uma vez eu pensei em fazer isso com a ovelha minha para ver qual era o efeito, assim, vamos ver o que é que acontece. Mas aí fizeram comigo antes. Uma acompanhadora minha, meu Deus do céu. Ela disse, eu estou vergonha de dizer. Né? Eu fui para o acompanhamento. Eu não tenho coragem de dizer, não. Dos outros no instante a gente diz, né? Mas nós. Enfim, eu me queixei lá de uma coisa, aí ela disse assim, e o que era que você queria? Aplausos? Rapaz, quando ela disse aquilo, Gabriela, porque você, sinceramente, né? Assim, ela foi me humilhando, e eu assim, eu já estava chorando, aí foi que eu chorei, né? Meu Deus, isso é contraproducente. Eu nunca vou querer fazer isso com alguém, porque isso não funciona, isso não bota ninguém para cima. A pessoa terminou o acompanhamento para baixo. A pessoa começou o acompanhamento para baixo, o acompanhador veio e enterrou. Pronto. Eu disse, não, isso não funciona. Essa história de dizer assim, vamos cutucar a ferida para ver se dói mais e a pessoa se converte, isso não existe, né? Então, experiência própria. Né? Então, animar a pessoa, né? A gente dizer assim, realmente... Ou então, já passei também da pessoa me dizer assim, Gabriela, olha, a sua situação... Gente, já tem uma pessoa que disse isso. Gabriela, a sua situação, minha filha, é só você parando diante de Jesus Eucarístico, bem branquinho, para ele lhe purificar. Você olhe bem muito para ele, para ver se aquela brancura dele entra em você. Eu disse, meu Deus, como eu sou impura. O que foi que eu tanto fiz? Uma pessoa que não foi nem para uma boate na vida. O que foi que eu fiz? Foi aquela novela que eu assisti, só pode ser, né? Como é que o mundo entrou tão grande dentro de mim que só aquela brancura de Jesus na Eucaristia para me purificar. Meu Deus, gente, eu chego a sair assim apavorada dos acompanhamentos, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu já era da comunidade nesse tempo, né? Quando não, também, uma pessoa na comunidade, uma vez chegou para mim, Gabriela, vem cá. Gabriela, essa situação que você está vivendo, né, não está dando muito certo. Eu já na comunidade. Aí eu, essa situação, com autoconhecimento zero, né, meu. Essa situação é ruim. Gabriela, essa situação, você tem que ter cuidado. Claro, afetividade. Segundo mês, depois, lá na frente, Gabriela, essa sua situação aqui, desse relacionamento, eu já lhe disse. Eu disse, está ficando sério. Mas não tem nada a ver, não tem nada demais. Quando foi a terceira vez, a pessoa disse, você vai ser desligada da comunidade, você tá. Aí eu me afundei. Mas quando eu penso que às vezes a pessoa diz isso em grupo de oração, você não fica mais nesse grupo, você não fica mais nesse ministério, eu lhe mostro. Mas tem, né? Agora a pessoa disse isso, aí eu disse, mas ele vai me desligar mesmo dessa comunidade. É agora que eu mudo, viu? Porque eu disse, não, eu não vou sair da comunidade, não. Mas esse tipo de coisa, sabe, que, sei lá, as pessoas acham que desanimar, desencorajar, que humilhar, que... Peraí, para mim foi bom naquele tempo, porque eu não me enxergava de jeito nenhum. Então eu disse, vale, meu Deus, eu vou sair da comunidade por causa disso. Mas, se a gente... com membros de grupo de oração, trabalha com ameaça como o mundo, você vai ser demitido, você não vai passar de fase, você não vai ter ministério. Olha, você não vai se engajar em ministério enquanto você não mudar isso na sua vida. Tem gente que faz isso, gente.
Tem gente que faz assim, não, você tem carisma para cantar, mas você vai lá para a lanchonete. Olha, você bem que podia ser, mas você é tão orgulhoso que você vai lá para não sei. Gente, isso não existe. Quer dizer, isso existe, mas não deveria existir, né? Então, animar a pessoa. Meu irmão, você é orgulhoso, mas eu também sou. E nós vamos nos arrepender e crescer juntos. E outra, esperar. Eu sempre me perguntei como foi que o pai do filho pródigo deixou o filho ir. Com certeza aquele pai aconselhou, meu filho não vá, meu filho fique. Meu filho, papai te ama, mas ele não amarrou o filho. Ele não disse, se você for, eu não te dou os bens. Ele não ameaçou, ele não fez chantagem, ele não proibiu. Então, o nosso papel de acompanhadores é aquele de também deixar partir e continuar esperando. Parece contraditório, porque a gente diz aqui, tem que ir atrás da ovelha, não pode desistir da ovelha, não pode desistir da ovelha, mas a ovelha é livre. Eu vou sempre insistir, e sempre como aquele pai, eu quero ter os braços abertos, e o Shalom está aberto para você. Mas eu não te proíbo de ir. Não é o melhor, mas eu não te proíbo de o fazer. Se a gente olha tanto para esse mistério, para essa palavra, para essa parábola do filho pródigo como nosso modelo de atitude de pai e mãe, nós precisamos ter a coragem e o amor suficiente para deixar partir e acolher de novo. Então, esse aconselhamento é um aconselhamento que espera que a pessoa faça, mas ela pode não fazer. E eu preciso contar com isso. E estar disposto a amar mesmo assim. E a aconselhar de novo mesmo assim. E não criar caminhos para que aquilo não aconteça. Deixa eu tentar me explicar. Eu, além de dizer para você não fazer, eu ainda vou para todo mundo do Shalom e digo que não deixem você fazer. Ou eu, além... Enfim, é como se eu dissesse assim para o filho pródigo, não vá. E aí também eu botasse um cachorro na porta para proibir ele de sair, tu entende? Nós precisamos aconselhar e humildemente esperar que a pessoa faça. E se ela não fizer, nós vamos sofrer juntos as consequências. Para vocês terem uma ideia, quando na comunidade em 2003 nós começamos a falar do sigilo da formação pessoal e que o formador pessoal não poderia, em hipótese alguma, revelar nada do que o seu formando lhe dizia, muita gente ficou com medo. Então, aquela pessoa da comunidade tem uma ferida que só o formador pessoal dela sabe, que ela não diz para o formador comunitário, ela não diz para a comunidade. Vamos supor, é uma pessoa postulando discípulo que entrou na comunidade e tem uma mania de... tem uma fragilidade, vou dizer uma fragilidade psíquica, né? Tem uma fragilidade psíquica aí que se tiver uma grande tensão, ela pode se descompensar. Só quem sabe disso é o formador pessoal. Aí confiam a pessoa uma coisa assim lá no Iraque. Aí o formador pessoal está aqui rezando com a pessoa e diz, olha... eu acho que perguntaram se você pode ir ou não para o Iraque. Eu acho que quando tocar a sirene lá, esse teu problema vai lá para cima. Aí a pessoa vai. Mas eu acho que você deveria dizer para as suas autoridades que você não deveria ir para o Iraque. Você pode até ir ali para pertinho, mas o Iraque, não. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero. Depois vamos rezar, formador pessoal. Reza, 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 reza. Deus dá uma palavra. Fugir deste lugar, desta cidade, partir para outra. Está vendo? Deus não quer que você vá para o Iraque. As suas autoridades não mandaram você ir, só fizeram uma consulta.
Deus quer a tua humildade de tu dizer que tu não pode. Aí ele diz, não, mas eu vou. Aí o formador pessoal vai e tem aquela vontade de ir lá na assistência missionária ou mandar um e-mail e dizer, o fulano não pode ir por Iraque. Ele tem esse problema, ponto. O formador pessoal pode fazer isso? Não. Aí a pessoa aceita e diz, eu vou livremente, escreve uma cartinha, para o Iraque. E ainda bota assim, em comunhão com o meu formador pessoal. Palavras, e coloca 3 palavras que não foram as que Deus deu. Pode fazer isso? Pode. E aí, nós vamos sofrer as consequências juntos. E vamos esperar a pessoa voltar do Iraque. E quando voltar, a pessoa vai dizer assim, meu formador, me acolha, porque só você sabe o que eu estou passando. Aí o formador vai dizer, eu disse? Não. Aí ele vai dizer, venha, eu estava ali esperando. Eu esperava que você voltasse melhor, eu esperava que você voltasse agoniado com a sirene, né? Então, assim, esse esperar, que eu acho também muito ligado ao propor. Eu proponho e eu espero, mas eu não garanto. E nem eu vou fazer por onde a pessoa não faça aquilo que ela, em consciência, decidiu. Amém? Então, já é 13h, né? E a gente vai voltar à tarde para falar sobre a consciência. Certo? Sobre o nosso papel nisso tudo. E aí também, se Deus quiser, à tarde, a gente vai ter tempo para as perguntas. Amém? Ave Maria, cheia de graça.